Amém? Eu quero testemunhar algo que o Senhor fez na minha vida. Eu sei que praticamente todos já sabem, mas eu quero contar em detalhes aqui hoje para que nós venhamos ter uma dimensão do que o Senhor faz nas nossas vidas, do que Ele faz e pode fazer. Como todos sabem, eu tive febre reumática, né? Para quem não entende, a febre reumática é um tipo de reumatismo causado por uma bactéria. E essa bactéria ela fica no sangue, na corrente sanguínea, e ela causa dores, principalmente nas articulações, atrás dos joelhos, os pés, as mãos. Além disso, ela pode causar doenças do coração, doenças cerebrais também. E assim, desde a minha infância, eu vinha passando por dores, né? Eu lembro que mãe mesma falava que eu pequenininha, vindo das novenas que faziam aqui, e eu ficava pedindo colo para ela, para os meus irmãos. Silmar, que é mais velho, Juscelio, Tiago, deve se recordar dessa época, né? Eu vinha das novenas, dos cultos, pedindo colo. E minha mãe sempre, né, atenta, sempre cuidadosa, sempre tentando averiguar o que era, o que acontecia. E ela sempre me levava, né, ao médico. Mas, assim, essa manifestação da febre reumática ocorria desde a infância. Mas a gente só foi descobrir o que realmente era quando eu estava com 14 anos de idade. Eu fiz tratamento durante 10 anos da minha vida. O tratamento inicial ali eu fiz usos de vitaminas, né, de alguns medicamentos, e depois eu comecei a tomar as injeções Benzetacil. A cada 21 dias eu estava no hospital de Caraí, onde eu fiz a maior parte do meu tratamento, tomando essa injeção. A injeção basicamente afastava a bactéria, porque ela não podia chegar no meu coração, né? Ela afastava a bactéria e ela amenizava as dores que eu sentia. E quando a gente fala de dores, não é uma dor que você vai lá e toma, sei lá, um paracetamol e você fica bem. Loura mesmo, né, presenciou muito, ela sabe. Mãe presenciou muito, ela sabe. Não é uma dor que você toma um remédio qualquer e ela vai embora. É uma dor que você toma um remédio e ela ameniza um pouquinho, mas está ali. É uma dor que quando eu ia para o culto daqui da comunidade com mãe, muitas vezes eu parava e sentava na beira do caminho para massagear o pé, de tanto que o pé doía. Era uma dor que muitas vezes eu voltava da escola, porque eu falava, eu não vou conseguir ficar lá na escola, não vou conseguir prestar atenção em nada, de tanta dor que eu senti. Eu já voltei da escola, nem consegui chegar até o ônibus e falei, eu vou voltar, porque eu não vou conseguir ficar lá. Gente, uma gripe, quando eu pegava, uma gripe que uma pessoa normal, uma pessoa saudável, sei lá, melhora em pouco tempo, eu ficava uma semana de cama. Imagina uma semana de cama por causa de uma gripe. E não é porque, você tem que ficar de repouso para melhorar. Era porque eu não aguentava levantar mesmo. Era tanta dor nas pernas, tanta dor nos pés. Minha mão, eu não conseguia ficar muito tempo fechada com ela, porque doía. Para lavar uma vasilha, eu não sei o que é arear uma vasilha, igual as mulheres mais velhas gostam de arear a vasilha. Eu não sei o que é isso. Porque eu não tinha força para fazer. Não tinha força para fazer isso, eu não podia ficar muito tempo com as mãos fechadas. Pintar, que é uma coisa assim tão normal, tão comum, é algo que até hoje eu tenho dificuldade, eu vejo como uma sequela, né? Mas não como uma doença ali. Mas pintar é uma coisa que eu não conseguia fazer do jeito certo, porque me dava ali uma fadiga de ficar com as mãos fechadas de tanto que doía. Então assim, uma gripe, se numa pessoa saudável era de um jeito, em mim era 3 vezes pior. Alergia. Eu tinha tanta alergia a sabão em pó, alergia à água sanitária, alergia de pimenta, alergia disso, alergia daquilo. Quantas vezes eu dormi sentada por causa de uma simples alergia que tampava o meu nariz e eu não conseguia deitar e dormir.
Quantas vezes eu escorei os meus travesseiros na cabeceira da cama para dormir por conta de uma alergia. Quantas vezes eu fiquei uma semana com a garganta totalmente fechada por causa da infecção, por causa da enfermidade, por causa do que a bactéria fazia e agravava doenças que eram relativamente simples em outras pessoas. Quantas vezes eu ficava o dia todo deitada num sofá sem conseguir levantar por causa de uma gripe, com os pés para cima, sentindo dor, os pés inchados. Quantas vezes, foi uma vida toda assim. E coisas simples, para mim não se tornava tão simples por conta da febre reumática. Já aconteceu de eu ter dores tão fortes de cabeça para eu não conseguir virar para o lado. Já tive dores em um dos meus ombros. Esses dias, mãe até estava lembrando disso, a gente conversando. Era uma dor tão intensa no ombro que eu não conseguia mexer o braço para lugar nenhum, para lado nenhum. Eu lembro que teve um dia na casa onde a gente morava antes, que todos nós gripamos. Flávio, o irmão dele, a esposa do irmão dele, todo mundo gripou. O remédio que serviu para todos eles não serviu para mim. Eles tomaram o remédio, a febre foi embora, a dor foi embora. Eu tomei o mesmo remédio e não serviu. Eu fiquei mais ou menos uma semana enferma, por conta do que a bactéria causava, por conta do que a febre reumática causava. Assim, as injeções, quando eu fazia o tratamento, elas amenizavam sim a dor. Antes de me tratar, como eu falei, eu ia para um culto, eu tinha que parar na beira da estrada para massagear o pé. Às vezes eu nem ia. O frio era uma época de mais intensa dor, de mais sofrimento, de mais angústia. Na época que começa a gripe e tal, eu já sabia como que eu ia ficar. E eu já sabia que um chá não ia resolver. Eu já sabia que tomar um chá, me aquecer, me rebuçar, não ia resolver. E assim eu passei muito tempo da minha vida, como todos aqui sabem. Loura foi a minha companheira, de hospital. Loura? Que Deus te recompense, viu? Por ter cuidado de mim. Ela foi minha companheira e ela sabe tudo que a gente viveu, tudo que a gente passou, para conseguir. E eu agradeço muito ao Senhor pelo tratamento que Ele me deu. Mas eu tenho que falar que o que me curou não foi as injeções, não. O que me curou não foi eu estar no hospital recebendo a medicação correta. O que me curou foi Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Foi Jesus Cristo, irmãos. Talvez você que nos escuta pense, Cris, mas você ficou 10 anos tomando injeção, você ia ser curada mesmo. Gente, vamos entender aqui um ponto necessário. Quando eu comecei a tomar as injeções, meu coração já poderia estar comprometido. Meu cérebro já poderia estar comprometido. Porque eu comecei o tratamento tardiamente, eu comecei com 14 anos. E como eu falei, desde a minha infância eu já tinha sintomas da febre reumática. A gente não havia descoberto que era febre reumática, mas eu já tinha. Ela já se manifestava. Mas o Senhor me livrou, o Senhor guardou o meu coração de uma doença, o Senhor guardou o meu cérebro de uma doença, o Senhor me livrou em todo o tempo. Eu lembro que no início da minha conversão, quando eu ia para a igreja, quantas vezes para subir aqueles poucos degraus, Flávio tinha que me esperar, porque eu estava sentindo dor, porque eu estava cansada. Quantas vezes num culto na rua eu tinha que sentar em algum lugar porque as pernas não estavam mais aguentando. Quantas vezes no altar da Igreja Batista a gente louvando ao Senhor. E quando eu descia do altar, a primeira coisa que eu fazia era massagear os meus pés. E enquanto eu estava no altar, tantas vezes eu falava, Senhor, me ajuda a continuar aqui até o fim do louvor. Gente, era um louvor de 45 minutos. E eu clamava ao Senhor no meu pensamento. Senhor, deixa eu ficar aqui até terminar o louvor, mas os meus pés já estavam inchados e doendo. E eu descia do altar, quando terminava, o Senhor sempre me sustentou. Quando terminava o louvor, eu descia e a primeira coisa era massagear os pés. Para vocês terem uma noção do cuidado de Deus com as nossas vidas,
um dos primeiros presentes que Flávio me deu foi uma meia. Por que uma meia? Porque a meia ela aquecia meus pés e amenizava as dores que eu sentia. E Deus sabia disso e usou Flávio para me dar uma meia. Um dos primeiros presentes foi uma meia. Eu lembro que eu fui na casa dele, Silmar me levou e chegou lá e ele falou assim, tem uma meia aqui para você. Eu falei, como é que ele lembrou? Como é que veio na cabeça dele que uma meia ia ajudar na questão da dor por conta da febre reumática? Então, irmãos, foi muitas situações que eu vivi. Quantas vezes, Silmar, eu chegava e pegava o microfone lá na igreja, nessa época de frio, e o microfone estava gelado, e eu passava o período de louvor todinho com as mãos doendo, com as mãos inchadas. Porque o microfone estava frio, né, resfriado, por causa do frio de junho, de julho, de agosto, e eu passava o louvor todinho com as mãos doendo. E eu ficava assim, ó, trocando as mãos. No monte, eu lembro cuidar de Salvina comigo no monte. No meio a crise aqui, para ela não cair. E os irmãos, enquanto eu estava com um casaco só, eu estava com 2 casacos. Eu estava com 2 calças, estava com 2 meias, eu estava com luvas, para proteger o corpo do frio. Porque eu sabia que se eu sentisse frio, a dor ia ser bem mais pior. E eu orava assim com o Senhor, e eu sempre falava, Pai, eu nem te peço para ser curada. Eu já te pedi, eu sei que o Senhor já ouviu minha oração. Mas eu peço para que a dor não venha me parar. Para que eu consiga estar na igreja, para que eu consiga ir ao monte, para que eu consiga ir aos cultos da rua. E o Senhor permitiu que eu ficasse ainda um tempo com a enfermidade. E aí em 2023, eu fiz alguns exames. Aí eu fiz alguns para verificar as vitaminas, deu algumas vitaminas baixas, eu fiz a reposição da B12, também deu anemia, tratei, e fiz um eletro e fiz um ecocardiograma. E esse eco iria ver se estava tudo bem, se eu poderia, né, encerrar o tratamento, se eu devia continuar. Aí deu uma pequena alteração. A reumatologista falou, Cris, eu vou esperar você completar 10 anos de tratamento certinho, que eu acho mais seguro. Quando você fazer 25 anos, você volta aqui. E aí eu suspendo seu tratamento. E aí em julho de 2024, fui lá, mostrei o meu eco novamente, mostrei também um outro exame que eu havia feito, e ela suspendeu meu tratamento. Falou, Cris, você vai observar os seus sintomas. Se você tiver infecção urinária, infecção de garganta, se as dores voltarem e for frequentes, você vai ter que voltar a tomar injeção. Mas quando ela falou que eu estava liberada, eu acreditei na minha cura. Eu falei, eu estou curada. Eu estou curada para a glória do Senhor. Eu sei que o meu sangue está limpo dessa bactéria. Eu sei que não há nada no meu coração e não há nada no meu cérebro. Eu sei que está tudo bem. E aí, irmãos, creio que o Senhor tenta nos provar de algumas formas. Depois que eu mostrei esses exames e fui dispensada, passou mais ou menos uns 2 meses e eu peguei uma virose. Silmar deve lembrar dessa época. Flávio e eu pegamos uma virose. E era tosse que não passava e o peito doía. E eu falava, Deus, não me deixa tossir mais, que eu não aguento mais sentir dor. De tanto que o peito doía por causa da tosse. A cabeça doía. Aquela tosse insuportável. E basicamente todo mundo que a gente falava me mandava ir no posto. Eu falava, eu não vou. Se eu for, a médica vai falar, você vai voltar a tomar injeção. E eu não vou voltar a tomar injeção porque eu sei que eu não preciso da injeção. Eu falava, eu não vou consultar por causa disso. A primeira coisa que a médica vai fazer é que olhar meu histórico, é associar a virose com a febre reumática e vai me mandar tomar injeção de novo. E eu não preciso da injeção. E aí eu fui ficando, e essa virose, pensa num trem que durou, gente. Flávio ficou 2 meses doente. Eu fiquei mais ou menos um mês e meio. E aí eu comecei a ter uma dor de cabeça muito forte, a dor não passava, tomava o medicamento, melhorava, aí voltava. E aí eu fui no médico. Chegou lá, foi justamente a médica, a reumatologista que me atendeu. E parece que ela nem se lembrava que eu era aquela pessoa que tinha tido febre reumática. Ela simplesmente falou, Cris,
você passa muito tempo no celular, no notebook? Falei, eu passo, porque minha faculdade é semipresencial, então 80% do meu estudo é na tela. Ela falou, essa dor de cabeça pode ser um cansaço das suas vistas. Se não melhorar, aí eu vou te encaminhar para o especialista. Aí ela me medicou, no dia eu melhorei, passou um tempinho a dor voltou, e depois, para a glória do Senhor, fui curada da virose. Então, assim, irmãos, hoje eu poderia estar com problema de coração. A gente sabe que esses problemas causam a morte precoce, né? Eu poderia estar com o meu cérebro comprometido por alguma enfermidade. Como eu falei aqui, eu comecei a tratar com 14 anos. Mas até eu chegar aos 14 anos, a bactéria já estava ativa. A enfermidade já estava em mim. Mas Deus me guardou, Deus me livrou. Deus colocou a sua mão sobre mim. O Senhor me fortaleceu, porque não era fácil. A razão para a qual eu fazia o tratamento é pela minha mãe. Foi pela minha mãe que eu fiz o tratamento. Até eu conhecer Jesus e Ele me alicerçar, me colocar de pé e falar, você vai tratar por mim. Você não vai se tratar mais por causa da sua mãe, você vai tratar por mim. Porque eu sou sua força, porque eu te dou vida, porque comigo você consegue. Até esse ponto eu me tratava por causa da minha mãe. Porque eu via o esforço que ela fazia para eu fazer exames, para eu fazer consultas, para me levar. E eu fazia o tratamento, eu tomava as injeções a cada 21 dias, por conta da minha mãe. E o Senhor, em todo o tempo, me guardando, mesmo quantas vezes eu tendo crises de ansiedade, tomando banho para ir para o hospital, eu tinha crise de ansiedade. Quantas vezes eu falava, eu não vou fazer esse tratamento mais, eu não quero fazer isso mais, mas no outro dia eu estava indo lá fazendo. Por quê? Porque o Senhor me fortalecia, mesmo eu não tendo entendimento ainda, o Senhor me fortalecia. Então, irmãos, o Senhor pode todas as coisas, não há nada que o Senhor não possa fazer. Não há enfermidade alguma que o Senhor não seja capaz de arrancar da sua vida, da minha vida. Não há mal algum que o Senhor não possa repreender e arrancar da sua vida. Eu quero ressaltar novamente, irmãos, eu fiz tratamento por 10 anos. A cada 21 dias eu lá tomando injeção. Mas quem me curou foi Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré me curou da febre reumática. Jesus Cristo livrou meu coração de uma enfermidade. Livrou meu cérebro de uma enfermidade. O Senhor me fortaleceu mesmo em meio a dores constantes e a fraquezas constantes. Jesus Cristo de Nazaré foi o meu sustento, foi a minha rocha, a minha fortaleza. Então talvez você esteja esperando de médicos, de advogado, talvez você esteja esperando do homem, mas espera no Senhor, porque só Ele pode te entregar aquilo que você necessita. Aquilo que você precisa, é só o Senhor que pode te entregar. A médica ainda falou para mim assim, se for preciso você voltar a tomar essas injeções, você vai ficar até os seus 45 anos, ou então o resto da sua vida. E eu tinha tudo, irmãos, para ficar o resto da minha vida tomando essa injeção, porque o meu tratamento, não por negligência de minha mãe ou da minha família, não por negligência, mas o meu tratamento começou tardiamente. Eu já poderia estar com uma doença grave, mas o Senhor me livrou, e o Senhor pode livrar todos aqueles que creem, que esperam e que confiam nele. Então eu deixo esse testemunho, e em breve eu quero testemunhar ainda muitas outras coisas que o Senhor fez, como a cura da minha ansiedade. Eu vou testemunhar em breve aqui a cura da minha ansiedade, porque eu sei que tem muita gente aqui no Corre dos Gomes que está buscando refrigério no remédio, na terapia com psicólogo. Isso tudo ajuda? Ajuda, mas a cura vem de Jesus. Não pensa que seu remédio vai te curar, porque não vai. Não pensa que a sua terapia vai te curar, porque não vai. Quem vai te curar é Jesus Cristo de Nazaré. Então eu deixo esse testemunho dessa cura maravilhosa que o Senhor fez na minha vida. Eu deixo esse testemunho para a sua vida, que através dele você venha se edificar no Senhor, e que você venha a cada dia colocar
qualquer questão diante dele. Em breve eu quero testemunhar a cura da minha ansiedade, de muitas outras coisas que o Senhor tem curado em minha vida e que tem feito em favor de mim. Você que está assistindo a live, que tem um enfermo na sua casa, que tem um parente enfermo, um parente doente, coloca diante do Senhor, apresenta essa causa a Ele, porque é Ele que tudo pode, é Ele que tudo vê, e é Ele que pode fazer por você, pela sua família, o que médico não pode, o que o homem não pode, o que presidente não pode. Só o Senhor Jesus Cristo pode te curar, pode te salvar e pode te restaurar. Em nome do Senhor, eu agradeço pela minha cura, e eu agradeço por essa rica